Senhor, nesta manhã nós estamos diante de Ti, estamos felizes, ó Deus, por fazer parte do Teu plano de redenção. Graças a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na história e tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. O Senhor tem trabalhado, o Senhor tem investido em nossas vidas, ó Deus, e o Senhor tem nos convidado para fazer parte de algo muito maior, maior do que nós e maior até do que a nossa geração. Nós fazemos parte de algo que já vem acontecendo, que o Senhor já vem trabalhando em nós, trabalhando na história, ó Deus, mas é algo também que vai além da nossa geração, Senhor. Ainda que o Senhor volte na nossa geração, mas é algo que o Senhor tem preparado para, ó Deus, para toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, por esse plano tão maravilhoso, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por ter, ó Deus, nos chamado, por ter nos escolhido para fazer parte desse grande plano, Senhor. Muito obrigado. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos totalmente de Ti, Senhor. Sem o Senhor nós não conseguimos enxergar além da nossa necessidade imediata, além da nossa situação imediata, somos muito limitados. Por isso, Senhor, queremos realmente que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos ver e enxergar aquilo que o Senhor quer revelar na Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, então nós iniciamos domingo passado essa nova etapa da visão, da última visão, da visão que Ezequiel teve. Nós falamos que no livro dele tem 4 visões bem fortes. Essa é a última, né, que é também a maior, que envolve os últimos 9 capítulos de Ezequiel. Falamos um pouquinho assim sobre como tem várias visões, né, várias perspectivas sobre o que seria essa visão, como é que ela se aplica, como é que nós podemos interpretar. E tem muitas coisas na Bíblia que a gente não entende ainda, tem muitas visões, muitas profecias, principalmente Daniel, Apocalipse, tem muita coisa que a gente ainda não entende, mas eu diria que essa visão de Ezequiel é uma das menos compreendidas de toda a Bíblia, porque ainda que você não entenda algumas coisas de Daniel, ainda que você não entenda algumas coisas de Apocalipse, está dentro de um contexto. Na verdade, essa visão de Ezequiel, a gente fica assim até meio confuso em relação assim, mas essa visão é para quando? Ela já deveria ter acontecido, vai acontecer ainda antes de Jesus voltar, é para o milênio, é uma visão só simbólica, não tem aplicação prática. Então, assim, tem muita dúvida sobre a aplicação dessa visão. Então, é uma das partes, eu diria assim, uma das partes menos compreendidas da Bíblia. E agora, nessas aulas, vocês vão entender tudo, não? Muito pelo contrário, eu vou continuar falando que está difícil de entender, que a gente não sabe muito como situar essa visão. Realmente tem muita coisa que ainda não está aberta. A nossa esperança, depois de Ezequiel, nós vamos passar para Daniel, mas a nossa esperança é lá naquele último capítulo de Daniel, quando o próprio Daniel falou com o anjo, mas me explica isso, eu não estou conseguindo entender. E aí o anjo falou assim, não, Daniel, fique tranquilo, tem coisas que você não vai conseguir entender mesmo, não é época ainda, e então, mas no fim vai ter entendimento, no fim Deus vai revelar. Então a gente tem uma esperança de que à medida que o tempo chega para o fim, a gente vai conseguir entender melhor. Então, na semana passada, só vou retomar essa parte em Ezequiel 40. Na verdade, assim, eu queria ler de novo Ezequiel 40, versículo 4, para só esse versículo 4, que é o começo, é a introdução, é quando o anjo
explica, né? A gente assim fala que esse homem que estava junto com Ezequiel era um anjo, como tem muitas vezes no Antigo Testamento, quando a gente pensa que era um anjo, às vezes era o próprio Jesus, então a gente fica um pouco em dúvida, mas tem um momento em que a glória de Deus enche a casa e vem uma voz lá de dentro, que seria a voz de Deus, e o homem estava junto com ele. Então dá a impressão, ou era Deus Pai e Jesus que estava com ele, ou era um anjo, não dá muito para saber. Esse homem que acompanha, que tem as medidas, que vai explicando, é algo que acontece com Daniel, acontece com Zacarias, acontece com João no Apocalipse. É uma situação bem parecida com outras visões. Ele está vendo a visão e ele tem um guia, né? Ele tem um homem que vai junto com ele e que mede as coisas, mas que também explica, né, as coisas. Então, esse homem que está junto com Ezequiel, então eu só queria relembrar, enfatizar esse ponto, porque, como expliquei domingo passado, nós não vamos fazer, assim como nem é o propósito nesse tipo de estudo que eu estou fazendo. A gente não ficou estudando nem o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Salomão, medidas. Porque realmente eu não tenho muita revelação sobre essas medidas, tem outras pessoas que têm, a gente pode receber ajuda, né, de outros irmãos, mas não é o objetivo desse estudo. O objetivo desse estudo é ver na história o que Deus estava fazendo no plano dele. Então, meu objetivo, a única coisa que nós vamos ver nessa visão aí do templo de Ezequiel, nós queremos entender por que Deus deu essa visão para ele, o objetivo e o propósito, assim, né, o que ele quis de maneira especial revelar. O que Deus realmente estava querendo mostrar para ele, qual era a mensagem. Nós estamos estudando o período do cativeiro, então nós queremos entender, Deus foi revelando para Ezequiel toda essa parte que nós acabamos de estudar sobre restauração, e quando ele deu essa visão do templo, qual era o objetivo dele. Então isso assim, nós queremos entender esse tempo do cativeiro, o que Deus estava fazendo naquela época e sempre aplicando para nós hoje também, porque ainda que Deus tenha restaurado muitas coisas nos últimos séculos até, né? Vamos dizer assim, nos últimos séculos da igreja, da história da igreja, Deus vem restaurando. Então, quando eu penso no cativeiro, na Bíblia, né, nesse período do cativeiro, em certo sentido, Deus já vem restaurando a igreja, Deus já vem trazendo coisas de volta que foram perdidas. Você vai olhar assim, Deus nunca ficou sem remanescente, mas você vai olhar assim, você vai estudar alguns períodos da história, geralmente a gente pensa na Idade Média, Idade Escura, a gente pensa numa época assim que a luz estava praticamente apagada, as pessoas comuns não tinham acesso nem à Bíblia, nem à palavra escrita, muita coisa estava encoberta. Deus tinha focos de restauração, Deus tinha povos, mesmo antes da reforma de Lutero, Deus tinha pessoas, grupos, lugares onde Deus estava agindo, mas era muito, muito escuro, tanto é que até na história secular eles chamam de Idade Escura. Então, se a gente pensa naquele período como cativeiro, e depois pensa assim, em restaurações progressivas que Deus foi trazendo depois dessa época, então a gente pode falar assim, não, hoje nós não estamos no cativeiro, Deus já restaurou várias coisas, mas num certo sentido nós estamos no cativeiro sim, porque mesmo que Deus tenha restaurado vários elementos, várias partes, várias peças do quebra-cabeça, no sentido da igreja, nós ainda estamos fora da terra, fora realmente do propósito de Deus. Então, quando a gente vê Deus falando assim, vou restaurar, vou trazer de volta, vou trazer você de todas as nações, aí a gente vê que isso ainda precisa acontecer, né, para que haja uma plena restauração. Então, por isso que nós estamos aplicando também essa época do cativeiro para nós hoje. Okay, então, Ezequiel 40, versículo 4, ele é levado, né, no primeiro versículo, ele é levado para um monte muito alto, versículo 2, em Israel,
E aí o propósito da visão é essa, do versículo 4. Filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com teus ouvidos, põe no teu coração tudo o que eu te fizer ver, pois para isso foste aqui trazido. Anuncia à casa de Israel tudo o que vires. Então, isso aqui é óbvio, ele está recebendo uma visão que não é para ele só, né? Essa visão não é só para Ezequiel. Essa visão é até para nós, mas essa visão tinha um propósito de Deus para aquele povo, para aquele momento. Então ele falou assim: Ezequiel, preste bastante atenção, veja tudo que eu vou falar com você, tudo que eu vou mostrar, veja e ouça, né? Ele tinha que ver as coisas, ele tinha que ouvir as explicações, ele tinha que realmente receber esse encargo de Deus e levar para o seu povo. Nós não temos, tem outras circunstâncias, outras profecias que Ezequiel recebeu e conta. Aí ele foi e contou para o povo. Essa visão a gente não tem nenhum relato, né? Então Ezequiel foi e contou para o povo. Não tem esse relato. Isso aqui é o final do livro de Ezequiel. A gente comentou, né, que isso aconteceu 25 anos, né, depois que eles foram para o cativeiro. Ainda faltava bastante tempo no cativeiro para acontecer, mas eles foram, essa visão é a última visão, e a última parte, né, do livro de Ezequiel, e então nós não temos relato de como que o povo recebeu, qual que foi o efeito, não tem esse relato, mas ele recebeu essa visão para transmitir para o povo. Então a primeira pergunta, né, e é um princípio básico de interpretação, né, a gente chama isso de hermenêutica, né, a primeira, assim, uma das primeiras coisas que a gente quer entender para interpretar a Bíblia é o que é que o autor, o que ele entendia. Não é assim pegar a lente nossa de hoje e falar assim, o que eu acho desse tempo. Não, eu tenho que saber o que Ezequiel entendia dessa visão, não só ele, mas as pessoas que ouviam. Então, né, é chamado método histórico-cultural, quer dizer, é você entender dentro da história, dentro da cultura. A gente não tem todos os dados da cultura deles, né, mas dentro do possível, o que é que o povo naquele tempo entendia, como é que eles teriam recebido, como é que eles poderiam encarar essa visão. Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente precisa examinar. Bom, então, passando para o 43, só vou relembrar que essa visão, esses capítulos, né, 40, 41 e 42, ele começa a dar um monte de medidas, né? São aqueles capítulos que você vai lendo, você não entende nada, né? Porque assim, é difícil você visualizar. Né? Tem coisa que dá para entender, tinha um quadrado, media tanto, depois dentro do quadrado tinha um outro, tinha um átrio, tinha um santuário, né? Assim, ele vai explicando, claro que tem algumas coisas que a gente entende, mas tem muitas coisas dessas medidas que a gente às vezes nem consegue visualizar direito né, onde que estava essa medida. Entrava por uma porta, depois lá dentro tinha uma outra porta, tinha degraus. Então tem muitos detalhes que ou a gente não entende muito, ou a gente também, e daí, né? Tinha tudo isso aí, mas o que isso significa para nós, né? Então tem várias coisas, mas o capítulo 43 é uma das partes centrais de toda essa visão, né? É uma chave da visão, é uma das coisas principais que Deus quis mostrar para ele, e Deus quis mostrar isso para ele, porque isso até a gente leu domingo passado, de como durante, né, antes de Jerusalém ser destruída, Deus levou, foi uma outra visão, né, que Ezequiel recebeu. Deus o levou para a cidade de Jerusalém, mostrou todas as abominações que estavam sendo feitas dentro da casa de Deus, e Deus mostrou a glória dele saindo do templo.
Muitas vezes o povo de Israel pecou, muitas vezes o povo foi infiel, muitas vezes eles foram idólatras, mas chegou a esse ponto na história, isso que é o significado desse tempo, da história do cativeiro. Houve um momento, não sei se houve um momento específico na história da igreja, que faz paralelo, mas houve um momento na história de Israel, que o templo de Salomão, o templo que Deus tinha chegado, quando Salomão inaugurou o templo, a glória de Deus encheu o templo, assim como tinha enchido o tabernáculo. Então, essa glória de Deus nem sempre era manifesta, mas quando Deus veio com a sua glória, Ele nunca tinha falado, bom, tchau, estou indo embora. Ele nunca tinha falado isso. Mas em Ezequiel, de 8 a 11, né, que são os capítulos que ele mostra essa visão, Ezequiel de 8 a 11, principalmente no último capítulo 11, ele mostra a glória de Deus indo embora, inclusive mostra por estágios. A glória de Deus saiu de dentro, ficou no limiar. A glória de Deus saiu do templo, ficou meio assim por perto. A glória de Deus ficou em cima da cidade. A glória de Deus foi embora da cidade. Então ele mostra todas essas etapas assim muito detalhado e muito forte, e uma coisa terrível assim do povo entender que a glória de Deus foi embora. Deus abandonou a sua casa. Deus abandonou a sua cidade. E aí abriu o caminho para que os babilônios, para Nabucodonosor, pudesse chegar e destruir. Então aqui no 43, esse processo de ir embora foi invertido, e agora Deus está voltando. Então, 43:2, eu vi a glória do Deus de Israel, que vinha do Oriente, a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como a visão que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, que é justamente essa visão que eu estou falando, de capítulo 8 a 11 de Ezequiel. Então o aspecto da visão era como da visão que ele teve quando Deus veio para destruir a cidade, e como a que tive junto ao rio Quebar, que é no capítulo 1 de Ezequiel, quando ele viu os querubins e tudo mais. Aí ele caiu com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Ezequiel estava assim fora, estava ali, na visão. Ele não estava dentro do templo. Ele viu a glória de Deus. É como se você estivesse aqui fora desse prédio, olhando a porta, e você viu entrando. Só que o templo não era um cômodo simples como esse aqui, como todo mundo conhece, o padrão. Quando você entra, tem o átrio, tem uma área externa, tem depois o santuário, tem o Santo dos Santos. Então, ele viu, no versículo 4, ele viu a glória do Senhor entrando no templo, mas o próprio Ezequiel não estava dentro do templo, estava fora, olhando a glória de Deus entrar pelo templo. Depois, versículo 5, então o Espírito me levantou. Ele não passou pela porta, ele subiu em cima, O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, porque tinha um átrio exterior, por onde ele entrou, agora tem um átrio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então ele viu, primeiro entrando pela porta do átrio, depois Deus levou para o átrio, e ele viu agora a glória de Deus enchendo o próprio templo. Versículo 6, enquanto o homem estava em pé ao meu lado, vi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Isso que eu falei assim, que o que estava junto com ele não era Deus, Parece que era um anjo mesmo, porque quando a glória de Deus encheu o templo, ele escutou a voz de Deus lá dentro, e o homem estava ao lado dele. Versículo 7, filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés. Aqui habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então aqui nós temos esse ponto da habitação, que a gente quer falar um pouquinho mais hoje sobre esse aspecto, que para nós
né, nós temos as Escrituras completas, para a gente falar assim, Deus quer habitar conosco, é uma coisa assim, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa até assombrosa você pensar que Deus vai habitar conosco. Só que a gente fala isso, acho que assim, parece que é uma daquelas coisas que ficou comum, né? A gente vai morar com Deus para sempre, eu vou para o céu para morar com Deus, Deus vai morar na eternidade, Deus vai... Assim, a gente fala isso, e eu queria hoje assim, falar um pouquinho sobre esse aspecto assim, da habitação de Deus, porque realmente é algo que não ficava claro desde o início da Bíblia, e que a gente precisa entender como que isso entra, né? Como é que isso entra no plano de Deus. Mas eu só quero... mostrar aqui mais uma vez essa ênfase, por que Ezequiel está recebendo essa visão. Então, aqui habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Isso é um tema de Ezequiel. Antes, Ezequiel vivia falando, vocês contaminaram, vocês profanaram, vocês colocaram o meu nome na lama, vocês profanaram meu nome. Então, isso é um tema muito forte. Ele está dizendo, agora eu vou mostrar essa casa, e essa casa não vai acontecer o que aconteceu até com o tabernáculo, aconteceu com o templo. Na verdade, o segundo templo, que é depois de Ezequiel, depois do tempo de Ezequiel, vem Esdras e Neemias, né, edificam de novo, né, o templo, e esse chamado segundo templo, né, o primeiro é de Salomão, o segundo templo, quando vocês ouvem alguém falar do terceiro templo, é porque teve o primeiro templo que foi destruído, né, nessa época, tem o segundo templo que passou por duas etapas, porque Zorobabel construiu o templo, o segundo templo, mais ou menos 500 anos antes de Jesus. E aí passou por vários séculos. Quando chegou no último século antes de Jesus, um grande rei, não judeu, né? Um grande rei chamado Herodes o Grande, ele fez uma reforma, ele praticamente reconstruiu. Mas o templo continua sendo chamado segundo templo, porque esse segundo não tinha sido destruído. Então, assim, mas é só para vocês entenderem que o templo onde Jesus foi, né, o templo que tinha quando Jesus andou na terra, não parecia nada com o templo de Zorobabel. Herodes fez uma reforma gigantesca, ele mudou o aspecto, ele ampliou, ele fez uma coisa muito grande. Então, assim, é como você pegar uma casa antiga e reformar sem derrubar, mas você praticamente reconstrói, e você olha para essa casa depois e fala assim, essa casa não tem nada a ver com a casa que tinha aqui antes, mas não destruiu, então é a mesma casa. Então, continua sendo chamado segundo templo, ok? Esse segundo templo foi destruído no ano 70 depois de Jesus, e até hoje está sem o templo lá, né? E outra coisa que eu mesmo, assim, por algum tempo, quando falava assim do muro de Lamentações que tem lá, eu achava assim, assim, isso quando eu era meio garoto, assim, a gente fazia uma imagem, esse aí deve ser um pedaço do muro do templo. Não é um pedaço do muro do templo. O muro de Lamentações é que, nessa reforma que Herodes fez, ele fez um aterro. Era um morro irregular, tem um lugar lá em Israel, que eles têm uma maquete, que eles mostram como era antes de Herodes e como era depois de Herodes. E o templo, esse monte do templo, que hoje assim é bem plano, né, bem nivelado, antes ele não era, ele era meio irregular, né? Então, Herodes, além de reformar o templo, ele fez um aterro muito grande, então ele nivelou, uma coisa assim. Então, eles colocaram muita terra em cima e fizeram muros em volta para segurar aquela terra, chamado muro de arrimo, assim. Então, esse muro de Lamentações, tanto é que quem vai lá, o monte do templo fica em cima, e embaixo, antes de subir no monte, fica o muro das Lamentações, né?
Em cima tem as coisas só dos muçulmanos. Tem o templo do domo, né, o domo da rocha, e tem uma outra mesquita, né, que fica ali em cima também. Então, em cima do monte do templo tem duas construções que são de muçulmanos. E a parte dos judeus fica só, eles estão lá embaixo, nesse grande aterro, nesse grande monte, eles estão embaixo, perto desse muro de arrimo, orando e clamando a Deus para restaurar o terceiro templo, né? Então, o terceiro templo, que aí tem um monte de dúvidas, se vai ter um terceiro templo, se vai ter um templo do anticristo antes de Jesus voltar, e depois vai ser destruído, e vai ter um quarto templo no milênio. Tem um monte de dúvidas sobre isso, sim. Aonde que entra esse templo de Ezequiel? Realmente é muito difícil a gente entender, mas aos poucos, assim, pelo menos alguma coisa eu quero passar para vocês. Então, o objetivo bíblico, o objetivo, isso aqui, não é a gente especulando, não é a gente assim imaginando. O objetivo, por que Deus mostrou para Ezequiel esse templo? Porque é bem diferente quando você olha, quando Deus mostrou para Moisés, ele falou assim: olha, manda fazer esse tabernáculo do jeitinho que você está vendo aqui. Quando Davi recebeu a planta do templo, ele passou para Salomão e falou assim: olha, você vai fazer o templo de acordo com essa planta que eu recebi de Deus. Agora, não tem uma instrução muito clara aqui, tem algo que nós vamos ler aqui na frente, que ele vai falar assim para eles observarem tudo. Mas não tem uma instrução muito clara para Ezequiel, fala assim: olha, eu estou mostrando o templo para vocês fazerem esse templo. Não está muito claro isso. A visão que Deus está dando para Ezequiel é para que eles sintam a grandeza e a santidade de Deus e que eles se sintam envergonhados da contaminação que eles fizeram. Esse é o objetivo. Olha o que está dito aqui, versículo 7. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar. Agora, olha isso aqui, gente. E sempre aqui a gente quer aplicar. Como que nós estamos fazendo isso também na casa espiritual? Eu sempre repito, a aplicação das profecias muitas vezes é literal, mas tem uma aplicação espiritual para nós também, ok? Então, como que nós estamos fazendo isso que Deus está falando com Ezequiel? Versículo 8, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, a sua ombreira junto à minha ombreira, havendo uma parede entre mim e eles, contaminar o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Então a primeira coisa, assim, a coisa central de toda essa visão, e tem várias outras partes que não sei se hoje eu vou chamar muita atenção para isso, que eu quero falar um pouco sobre a visão da habitação de Deus, mas muitas coisas, né, nessa visão você vai ver que Deus está mostrando para dizer assim: olha, a gente tem falado muito assim, Deus está prometendo uma solução permanente, total e final. Deus está falando assim: eu vou trazer uma restauração. Por isso que a gente sabe que não foi a restauração de Zorobabel, porque a restauração de Zorobabel, de Esdras e Neemias, voltou a acontecer tudo que tinha acontecido antes. Não da mesma forma. O povo de Israel nunca mais se tornou idólatra como antes. Então houve uma diferença. Mas houve contaminação até das outras nações. Aquele Antíoco, né, na história, ele sacrificou porcos, animais imundos dentro do templo. Então, o templo, esse segundo templo que veio depois de Ezequiel, foi contaminado. E foi contaminado que mesmo eles não indo para a idolatria aberta, o povo no tempo de Jesus, os saduceus, os fariseus, eles não estavam
adorando a Deus como ele queria. Então, mais uma vez, estava com problema. Então, o que ele está dizendo é: eu vou mostrar para você um templo que nunca mais vai acontecer isso. Nunca mais vai haver essa contaminação. E essa contaminação do primeiro templo começou com Salomão. O próprio Salomão, que fez o templo, ele fez, não sei exatamente a distância, mas ele fez dentro da cidade de Jerusalém um templo para esposas dele, templos idólatras. Então Deus está falando assim: não vai ter mais a minha casa. O que ele está dizendo? Vocês colocaram o seu limiar. Não é que Deus não quer ficar perto da gente. Até parece aqui que Deus está fazendo: eu quero distância de vocês, eu quero que vocês fiquem longe. Não, ele quer ficar longe das nossas imundícias, ele quer ficar longe do nosso pecado. Mas ele está dizendo assim: vocês colocaram do lado, parede a parede, vocês construíram do lado do meu templo a casa de vocês com contaminação. Então, isso que ele está dizendo que contaminou. Versículo 9: agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Versículo 10: tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para quê? Para que se envergonhe, a casa de Israel, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhes ela de modelo, envergonhando-se eles de tudo o que fizeram, fazem-lhes saber a forma desta casa, sua figura, suas saídas, suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso aos seus olhos, para que guardem todas as suas instituições, todos os seus estatutos e os cumpram. Você vê que ele está dizendo assim, ele não está falando claramente: vocês vão fazer esse templo, mas ele fala assim, é que eles possam sentir o modelo, que eles possam ver que o que eu quero não é o que vocês fizeram. Eu não queria essa mistura, eu não queria essa contaminação. E que eles se envergonhem daquilo que eles fizeram e que eles prestem atenção, porque eu vou mostrar um modelo daquilo que eu quero. Então, para nós, pelo menos assim, eu estou oferecendo isso como um ponto de partida, não que seja a totalidade. Né? O que Deus vai fazer, como é que esse templo vai ser, se um dia vai construir igualzinho, como que vai ser, eu sinceramente eu não sei. Mas eu estou dizendo assim, o ponto inicial da interpretação é por que Deus deu essa visão para ele. E o que Deus quer que a gente entenda, o que Deus queria que eles entendessem. Deus queria que eles se envergonhassem, que eles fossem: olha o que nós fizemos com a casa de Deus. Como nós contaminamos. E agora, ele falou assim: observe e preste atenção para que haja esse sentimento de vergonha e para que Deus possa fazer algo que nunca mais aconteça isso novamente. Ok? Versículo 12: esta é a lei do templo, sob o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Uma das características desse templo que ele tem, eu acho que eu já comentei, ele tem muros muito espessos. Ele tem um muro que se for assim 10 metros de altura, 10 metros de espessura também. É um negócio assim inacreditável. Assim. Então, é para realmente entender, né? Deus precisa ser santificado. Deus precisa ser colocado como realmente santo. Então, agora eu vou ler um pouquinho no capítulo 44, e depois já vamos passar para pensar um pouquinho sobre esse tema da habitação de Deus na história. No capítulo 44, vamos ler desde o início, né, do capítulo. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela
estará fechada. Então ele está falando sobre Deus entrou, não Deus fez isso no tabernáculo, ele encheu o tabernáculo com sua glória, Êxodo 40. Deus encheu o primeiro templo com sua glória, com Salomão, mas Deus continuava falando que a morada dele era no céu. Então, o tabernáculo e o templo ainda não era Deus vindo para habitar na terra para sempre. Ele colocou a glória dele lá, ele entrava assim, enchia-se com a sua glória, mas não ficava. Essa visão aqui dá uma impressão assim que Deus entrou e ficou. Então, isso é um ponto. Essa porta ficará fechada, não se abrirá, porque o Senhor Deus entrou por ela. Versículo 3, ele fala do príncipe que vai comer pão ali diante do Senhor. Versículo 4, depois levou-me pelo caminho da porta do norte, diante do templo. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor e caí com o rosto em terra. E aqui ele vai falar de novo, aqui também é uma outra parte que vai enfatizar o mesmo princípio. Por que essa visão? Versículo 5, disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo o que eu te disser, de todos os estatutos do templo do Senhor, de todas as suas leis. Considera no teu coração a entrada do templo, com todas as saídas do santuário. Dize aos rebeldes, então ele está recebendo uma visão da casa de Deus, mas ao mesmo tempo ele está falando assim, olha, o povo agora não está pronto para essa casa. Então você vai dizer, ele continua chamando o povo, e eu acho que ele não pode falar com a gente de modo diferente, né? Hoje, ele está dizendo assim, olha, essa é a visão, é aqui que eu vou morar, eu vou fazer um lugar santo, separado, não vai ter mistura, não vai ter contaminação, vai ser algo puro, realmente puro. Agora, fale com a casa rebelde, versículo 6. Assim diz o Senhor Deus, bastem-vos. Então ele está dizendo, chega, tem que ter um momento, nós da família, do Ministério Impacto, assim, a gente não consegue ler esse versículo sem lembrar do meu irmão Roberto, porque teve uma época, né, que ele deu uns estudos sobre isso, e eu falo essas coisas assim, minha voz nunca sobe muito, eu não sei fazer assim, mas o Roberto, assim, ele falou assim, bravo, né, que ele tem umas coisas assim, que ele, né, e quando ele falou assim para nós, assim, ficou marcado na história, todo mundo, quando lembra disso, assim, eu acho que nem era, não sei se era um dos primeiros CPPIs, mas eu sei que era um encontro, nem sei se foi em Sorocaba, não lembro do local, mas eu lembro dele falando assim, irado, falando como Deus falando assim, basta, chega, né? Não vai continuar mais, isso aqui, assim, então foi algo assim que para nós impactou muito, que era como se Deus estivesse falando, né? Assim, se Deus estivesse assim, Deus está falando assim, olha, eu estou mostrando esse templo, eu estou mostrando como eu quero, agora fale com a casa de Israel, chega, não dá mais para continuar, vocês estão no cativeiro, eu coloquei vocês longe, eu tirei minha glória da casa, eu fui embora, agora vocês vão continuar com o pecado? Chega, não dá para continuar mais. Então, tem sempre essa coisa assim, tem hora que Deus fala assim, eu vou fazer, eu vou trazer vocês de volta, eu vou purificar vocês, eu vou fazer uma nova aliança, eu vou jogar água, eu vou escrever na sua lei, minha lei no seu coração. Então tem muitos textos que assim, Deus vai fazer, e é Ele que vai fazer. Mas tem algo que às vezes Deus fala assim, vocês precisam se arrepender, vocês precisam sentir vergonha, vocês precisam entender que chega, não dá para continuar mais. Então é isso que Deus está fazendo. Eu vou mostrar para vocês, porque quando nós vamos em outra aula falar sobre a comparação dessa visão com a visão de Apocalipse 21 e 22, que tem muita coisa em comum. Mas quando a gente lê, né, assim, normalmente, né, até acho que a gente lê pouco, fala pouco, prega pouco sobre Apocalipse 21. Né, parece que está tão distante assim, então a gente não fica falando muito sobre, né, mas devia falar mais, porque é uma visão gloriosa,
né, que João teve da cidade de Deus descendo, né, Deus habitando para sempre, Deus vai enxugar todas as lágrimas, vai ter a perfeição. Então, quando a gente olha para Apocalipse 21, né, a gente vê o final da história, a gente vê tudo resolvido, a gente vê assim que não tem mais pecado, Deus resolveu, Deus purificou, Deus fez uma nova terra, um novo céu, tudo novo, tá perfeito. Agora, essa visão de Ezequiel, que tem muita coisa em comum, ele foi para um alto monte, ele viu essa cidade, tem muita coisa em comum com a visão de João, muita coisa em comum. Mas a diferença é que Ezequiel está recebendo essa visão no meio do cativeiro, e numa época em que o povo ainda não tinha sido purificado. Então, não é aquela visão assim, olha gente, né? Eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar um filminho para vocês, o que eu preparei, meus filhinhos, está tudo bem, vai acontecer assim. Não, Deus está mostrando essa visão, que é uma visão gloriosa, mas ao mesmo tempo Ele está bravo. Ele não está falando assim, né, assim, olha só, né, vai ficar tudo... Ele está falando, vai ficar tudo bem, vocês estão no cativeiro, né, tudo que nós estamos estudando nos capítulos anteriores, Deus está sempre falando, vai ficar tudo bem, Deus vai restaurar, vocês estão espalhados, mas um dia eu vou trazer vocês de volta, eu vou fazer uma nova aliança, não vai ser uma aliança que vai falhar, vai ser uma aliança que não vai falhar mais, mas ao mesmo tempo Deus está falando, eu estou mostrando essa visão, mas vocês precisam também entender que essa visão precisa levar vocês ao arrependimento. Então ele fala, então, fale com o povo, basta, chega, não vou tolerar mais, nós vamos ter uma mudança radical, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, além das vossas, agora vai falar outra coisa, né? Tem a questão da idolatria, tem a questão de não servir a Deus com fidelidade, mas ele vai falar uma outra coisa aqui, além das vossas outras abominações, introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração, incircuncisos de carne. Então tem a circuncisão que era de judeu mesmo, né? Assim, a circuncisão na carne, mas Deus tinha falado desde Deuteronômio que a circuncisão tinha que ser do coração. Então ele está dizendo assim, vocês não só fizeram suas idolatrias e colocaram do lado do meu santuário, mas vocês permitiram que pessoas que não fizeram aliança comigo, o que é a circuncisão de carne? É a aliança do povo de Israel. Então vocês permitiram pessoas que não tinham a circuncisão de aliança, mas não só isso, talvez até pessoas da aliança, mas não tinham circuncisão do coração. Vocês permitiram que essas pessoas estivessem no meu santuário para o profanarem, quando ofereceis o meu pão, a gordura, o sangue, e quebrastes a minha aliança. Não guardastes a ordenança das coisas sagradas, antes constituístes em vosso lugar qualquer um para executar a ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel se desviou de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Aqui ele continua, né? Ele fala no versículo 11, eles vão ser ministros. Ele está falando assim, que durante o tempo de infidelidade, houve levitas e houve até alguns da casa sacerdotal que não foram fiéis a Deus. Então, durante o tempo de idolatria, de afastamento, de apostasia, alguns se afastaram, muitos dos líderes, dos servos, dos levitas, dos sacerdotes. Então, eu falo assim, esses que não foram fiéis, eu vou permitir que façam serviços na casa, mas eles não vão chegar à minha presença. Então, tem várias maneiras, assim, até quando esse capítulo é muito usado, assim, quando a gente fala assim,
da diferença, né? O Watchman Nee falou sobre isso, nós também temos um livreto, né? Ministério ao Senhor, quando Deus faz uma distinção, que para nós não é muito clara. Naquele tempo tinha os levitas, os sacerdotes, era um povo separado. Na nova aliança, a igreja toda é chamada para ser sacerdote, então não tem uma classe privilegiada, qualquer pessoa pode ser, mas existe uma diferença entre servir, aqui eu não vou tomar o tempo para ler todo esse capítulo, mas ele vai explicando assim, ó, quem foi fiel, eu vou permitir que chegue a mim e ministre a mim. Versículo 13, né? Os que foram infiéis não se chegarão a mim, né? Aí depois, versículo 15, ele fala, os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que foram fiéis, que mantiveram a fidelidade, eles chegar-se-ão a mim, para me servirem. Então esse capítulo, ele faz uma diferença entre serviços que nós podemos chamar de serviços da casa e serviços ao Senhor, que nós chamamos ministério à casa e ministério ao Senhor. Na igreja hoje, qual que é o ministério que tem mais destaque? Qual que é o ministério que tem mais reconhecimento? São os ministros que ministram ao povo. Os grandes pastores, os grandes pregadores, os grandes, né, assim, que dirigem uma grande igreja, são esses que têm o maior destaque. E Deus está falando assim, quem que é a casa de Deus hoje? A igreja. Não que ministrar ao povo de Deus seja uma coisa que Deus não dê importância. E, na verdade, Deus hoje ele não quer separar. As mesmas pessoas que ministram a Deus devem ministrar às pessoas. Se você não ministra a Deus, você não é qualificado para ministrar às pessoas. Mas o que ele está querendo dizer é assim, se vamos supor, alguém que seja de tempo integral ou que não seja de tempo integral, qualquer pessoa que tem, e na verdade eu sempre falo que você na sua casa, você é um sacerdote, então você tem um ministério às pessoas. Então quais são os dois aspectos de qualquer ministério, seja para a sua família, seja para um grupo pequeno, seja para uma igreja, seja nacional, internacional, quais são os dois aspectos de qualquer ministério? Os momentos em que você ministra a casa. O que é ministério à casa? Quem que é a casa de Deus? As pessoas, cuidando das pessoas, resolvendo problemas, resolvendo coisas práticas também, né? Assim, como que nós vamos reunir aqui, como é que vai limpar o salão. Então são vários aspectos que são, que nós chamamos ministério à casa. Ministério à casa, tem muito serviço para fazer, é serviço importante, é serviço que precisa ser feito, não é uma coisa desprezível, mas o que nós precisamos entender é, o ministério ao Senhor é mais importante e é o fundamento do ministério à casa. Como é que eu vou gastar todo o meu tempo? Às vezes as pessoas que trabalham por longas horas no serviço secular, assim, eu não tenho tempo para dedicar a Deus. E a gente entende, tem a vida secular e a vida espiritual, a gente separa melhor. Mas tem muito pastor, muito pregador, muito homem, mulher de Deus, que também fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Gente, não tem tempo por quê? Porque eu estou tão ocupado em cuidar da casa que eu não consigo ministrar a Deus. Deu para entender? Então aqui ele faz uma distinção. Então você entende que o ministério ao Senhor, o que é ministério ao Senhor? É ouvir de Deus, é oferecer a Deus o que Ele quer, é falar a Deus o que o Senhor deseja hoje, é a coisa fundamental. Jesus ministrava a casa, Jesus, homem, né, no seu ministério humano, ele ministrava a casa? Sim. O tempo inteiro, às vezes ele ficava cansado de tanto cuidar, de alimentar, de orar, de libertar, ele ficava cansado, mas ele ficava sem ministrar a Deus? Se necessário, ele ficava a noite toda, porque isso era fundamental. Como ele mesmo, filho de Deus, fala assim,
como vou fazer a missão de Deus se eu não passo tempo na presença de Deus? Então isso é para a gente entender assim, o ministério à casa e ministério ao Senhor. E agora aqui ele faz essa distinção dizendo, olha, esses que não foram fiéis, eles até podem fazer algum serviço na minha casa, mas eles não podem chegar a mim. Então, eu não estou dizendo que na nova aliança, assim, a nossa infidelidade não pode ser apagada. Eu acho que tem uma diferença de tratamento, né? Deus, quando Ele fala de dar um novo coração, de purificar tudo, eu acho que tem uma diferença. Mas, de qualquer forma, a Bíblia fala, né, assim, aquela parábola de Jesus de talentos, né? Quem for fiel no pouco vai ser fiel sobre o muito. Tem algo, e esse é o desafio que eu creio que Deus quer mostrar para nós, é que Ele está dizendo assim, olha, sabe aquele período em que todo o povo estava afastado de Deus? Então, os líderes também foram atrás. Né? É mais ou menos aquela história que fala de Arão, lá no Monte Sinai, que o povo fala assim, cadê Moisés? Ele sumiu. Então, Arão, em vez de ser o líder que chamasse o povo de volta para Deus, ele, vocês querem um bezerro de ouro? Então vamos fazer o bezerro de ouro. O líder segue o povo, não é para ser assim. Né? E Deus está falando assim, no tempo da infidelidade, no tempo que o povo estava distante de mim, os líderes também foram, os levitas também foram. Agora eles não vão ter o privilégio de estar tão perto de mim. Então, a minha aplicação desse capítulo é assim, podemos ser perdoados, Deus vai, assim, eu fui infiel, Deus nunca mais vai poder me usar. A gente tem, assim, às vezes essa sensação, né? Existem escândalos na vida de alguns líderes, assim, que parece que aquilo é uma mancha que é para sempre, e eu não concordo com isso. Acho que a pessoa que se arrependeu de verdade, Deus restaura totalmente. Mas existem algumas coisas que Deus está falando assim, se nós não formos fiéis, né, isso Ele está falando sobre essa nova ordem, Ele está falando sobre uma casa, Ele está mostrando essa visão para Ezequiel, e está dizendo assim, essa nova ordem, que vai ser uma ordem perfeita, que nunca mais vai cair em problema, as pessoas que foram fiéis vão estar mais perto de mim. Então, acho que esse é um desafio para nós, né? Nós estamos sendo provados, às vezes em situações que não é aos olhos das pessoas, né? Não é assim, se nós estamos sendo reconhecidos, vistos pelas pessoas como grandes homens e mulheres de Deus. Deus está falando assim, como é que você agiu quando todo mundo estava debandando, todo mundo estava fora da minha presença? Qual foi a sua fidelidade? E claro que, outra vez, eu não estou achando que isso significa que Deus nunca perdoa, acho que se for assim, ninguém vai qualificar, né? Eu sei que eu não sou qualificado. Mas o que Deus está falando assim, é que precisa haver um arrependimento, precisa haver um retorno. Nós estamos com esse tempo de qualificação. Qual é a importância que nós vamos dar para ministrar ao Senhor? Mas Deus, eu não sou responsável, eu não sou mais líder de nada, eu não sou ninguém depende. Não, sua família depende de você, tem pessoas perto de você, e indiferente de você ser líder de coisa alguma, Deus está querendo saber a nossa fidelidade em ministrar ao Senhor. Davi foi chamado para ser rei porque ele ministrava a Deus sozinho com as ovelhas. E ele nem foi convidado para a cerimônia de escolha do rei, né, quando Samuel foi para a casa dele. Ninguém nem lembrou dele. Samuel teve que perguntar, mas não tem mais nenhum? Deus falou que não é nenhum desses, né? Então ninguém lembrou de Davi. Por que Deus se lembrou de Davi? Porque ele ministrava a Deus quando ninguém estava olhando. Então esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado diante de Deus. Bom, eu acabei falando muito sobre essas coisas, não vai dar para fazer o que eu pensei, mas eu só vou mostrar aqui
esse diagrama, né, esse esquema aqui, para entender um pouquinho. Na próxima aula a gente vai entrar mais nisso. Depois nós vamos aprofundar. Isso aqui é só mais ou menos uma introdução, né, porque não vai dar tempo para ir além disso. Mas no plano de Deus, aqui estou colocando o Egito e entre parênteses nações. Por quê? Porque quando você pensa, quando Deus, no livro de Êxodo, tirou a nação, tirou o povo de Israel do Egito, seguiu esse padrão. Tirou do Egito, levou para o deserto, onde ele fez aliança, né, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, né? Então, ele prometeu para o povo no Egito. Deus falou com Moisés, fala com o povo, né? Êxodo 6, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. E eu sempre penso nisso, né, nesse texto de Êxodo 6, ele sempre me marca muito, porque o povo de Israel estava na escravidão, eles estavam sofrendo muito. Então, eles não conseguiram entender grandes profundidades. Imagina Moisés chegando para o povo lá na escravidão e falando assim: olha, então, Deus quer chamar vocês, porque todos nós somos descendentes de Abraão, Deus vai usar a gente para abençoar todas as nações da terra, Deus tem um grande plano para formar o seu reino. Gente, eles não iam entender, não tinham cabeça, não tinham condições de entender o que Deus estava falando, se ele tivesse falado assim. Mas Deus falou assim: eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês para uma terra abundante. Isso a gente consegue entender. E é assim que acontece na igreja. Quantas pessoas vêm para Jesus pensando no reino de Deus, e Deus estabelecer, restaurar até. Quantas pessoas se convertem assim? Quantas pessoas você acha que se convertem? Poderia ser, poderia acontecer, mas a maioria não é. Quem que vem para Jesus? Eu estou com doença, eu estou com problemas financeiros, minha família está uma bagunça, eu estou em angústia, eu estou viciado, eu estou preso. Então as pessoas vêm para Jesus pensando numa coisa só: a terra que emana leite e mel. Eu quero sair da escravidão e quero ir para essa terra que emana leite e mel. Só que qual que é o problema? Depois que sai da escravidão, aí você tem condições de começar a entender o que Deus quer. Só que as pessoas não prestam atenção, os líderes não prestam atenção, e nós ficamos sempre nessa coisa assim de terra prometida, pensando que a terra prometida é um lugar para nós, para nosso desfrute, para nosso proveito, para nosso prazer. E quando você pensa, aí assim, só queria dar essa pincelada, na próxima aula a gente aprofunda um pouquinho mais. Mas essa ideia da habitação de Deus aqui na terra não é uma ideia que fica claro desde o início. É uma ideia que estava escondida. Então, só para completar aqui. Então, Egito, aliança no deserto, terra prometida, onde Deus vai estabelecer seu reino, e o final é a habitação de Deus. Mas apesar de ter o tabernáculo, eles não entendiam a habitação de Deus. Quem foi a primeira pessoa que realmente trouxe à luz a habitação de Deus foi Davi, né? Segundo Samuel 7, assim, eu estou morando numa casa muito boa e Deus só tem uma tendinha para ele, né? Então, depois a gente vai examinar isso um pouco mais. Nas minhas aulas, ao longo dos tempos, eu sempre falo disso, né? Sempre falo de Davi, sempre falo assim, que Davi foi quem descobriu um segredo de Deus, que não era uma coisa que eles sabiam com clareza. Eu coloquei Éden aqui na Terra Prometida, porque quando volta para a Terra Prometida, é que nós voltamos, teoricamente, assim, estamos mais ou menos naquele ponto de partida do Jardim do Éden. Porque nem no Jardim do Éden Deus não falou com o homem: eu fiz vocês na minha imagem, multiplicai-vos, encher a terra, sujeitar a terra, porque eu quero morar com vocês. Isso está na Bíblia? Não está. Nem no Jardim do Éden, nem Gênesis 1 e 2 não fala sobre isso. Então esse é o ponto que a gente quer explorar um pouquinho mais. Então, isso aqui é por causa do pecado. Depois do Éden tem o pecado. Então a redenção, o plano de Deus de redenção é essa parte de ser liberto do Egito. Agora, no tempo que nós estamos aqui no cativeiro, ou no tempo depois de Jesus, o povo não é tirado do Egito, é tirado de todas as nações.
mas o processo é igual. E eu pus essas setinhas aqui porque no livro de Êxodo, né, sai do Egito, vai para o deserto, faz aliança no deserto, depois que vai para a terra prometida. Quando Ezequiel fala da restauração, ele fala: vou tirar vocês das nações, vou levar vocês para a terra e vou fazer aliança. Por isso que eu fiz essa seta aqui, porque no processo de Ezequiel, aí tem outros profetas, tem Oséias 2 que fala do deserto antes, né? Mas assim, a sequência não é tão rígida. Ou Deus tira do Egito e já leva para fazer aliança, ou ele tira das nações, leva para a terra e depois faz aliança. Mas antes da habitação de Deus, tem que estar na terra e tem que ter a aliança renovada. Então, é só mais ou menos para vocês entenderem aonde Deus quer chegar. Mas, já dando o spoiler, né, já falando assim, né, aonde nós queremos chegar, é o seguinte, gente. A habitação de Deus, por mais que agora esteja claro na Bíblia, mas é um segredo, continua sendo um segredo. Porque a gente não entende muito sobre isso, a gente não anseia muito por isso, a gente não, assim, eu acho que dentro de nós, eu estou falando no geral, claro que tem diferenças individuais, mas eu acho que em nós tem pouco anseio pela habitação de Deus. E é para lá, esse é o plano. O plano de Deus sempre foi e sempre será, Ele quer habitar. Por isso essa visão de Ezequiel chega no fim. Ele fala assim: filho do homem, é aqui que eu vou morar. Agora, como que Deus vai morar? O que precisa acontecer antes? E, na verdade, a gente se contenta muito com a terra prometida. E daí a pouco, a terra prometida passa a não ser terra prometida mais, porque Deus não deu a terra prometida para nós. Assim, é para nós, mas assim, não é para nossa finalidade egoísta. A terra prometida é um lugar para Deus habitar e, por meio de nós, encher a terra, renovar a terra, salvar as nações, e tudo que Deus quer fazer. Mas essa habitação de Deus é meio que um segredo, porque o que Deus quer é o que aconteceu com Davi. Quando Davi chegou, Deus deu tudo que Deus tinha prometido, que ele ia governar sobre as 12 tribos, que ele ia ter vitória sobre os inimigos, que ele ia ter prosperidade, tudo que Deus prometeu para Davi, Davi recebeu. E por isso que esse capítulo é tão central na Bíblia. É uma coisa central, que quando Davi Deus tinha feito redenção, tinha cumprido suas promessas, eles estavam na terra prometida, estavam com o seu governo autônomo, independente das outras nações. Davi teve no coração algo que disse: Deus, mas a gente tem tudo isso e o Senhor não tem nada, o Senhor não tem onde morar. E Deus está esperando isso de nós. Ele está esperando que a gente, né, eu já estraguei, né, porque Deus queria que fosse espontâneo, né, quando a mulher fala assim com o marido, assim, né, eu queria que ele descobrisse por si mesmo o que eu quero, né? Se ela falar, estraga tudo, né? Então, Deus queria que a gente descobrisse, mas, olha, mesmo assim tem que ser por revelação. Então, tem que ser, esse é o caminho, esse é o plano de Deus para nós, né? Nós vamos também, eu vou só mostrar alguns textos assim, para deixar isso um pouco mais claro. Senhor, nós queremos realmente estar nesse ponto. Mesmo a gente falando isso, se o nosso coração não desejar a tua habitação, não vai funcionar. O Senhor não vem para morar na terra simplesmente de acordo com algum cronograma. O Senhor vem para morar na terra quando nós estivermos prontos, quando nós estivermos ansiosos, quando nós desejarmos. O Senhor quer morar, mas o Senhor quer morar com quem deseja, o Senhor quer morar com quem realmente está convidando, sentindo falta, como Davi, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor faça isso, ó Deus, que
nesse período do cativeiro que estamos estudando, que possamos entender qual era o teu coração em mostrar essa visão para Ezequiel. Em nome de Jesus, clamamos e pedimos, Senhor, que o Senhor gere isso, que o Espírito Santo que o Senhor nos deu e que anseia por nós, que tem ciúme de nós e que deseja formar uma casa para o Senhor, que teu Espírito Santo possa ter livre acesso ao nosso coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.